Aquele excelente dia, né? Já estamos aqui, começando mais uma semana incrível e será a melhor semana das nossas vidas. Estamos aqui no treinamento, né? Nessa terra paulistana maravilhosa, onde nós estamos vivendo uma experiência incrível. E nós estamos, claro, buscando a palavra de Deus, né? Porque a palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então todos os dias nós estamos aqui no alimento físico, espiritual, emocional. E é o que eu digo para você, essa caminhada é linda a partir do momento que você se permite a fazer as coisas de forma correta, né? Então já comece seu dia com a palavra de Deus, que eu tenho certeza que grandes coisas você vai alcançar. E nós vamos para a leitura aqui de Juízes 16 e já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento dessa palavra. Uma palavra que vai falar da queda de Sansão, a restauração do filho de Sansão, a fraqueza moral de um homem forte, o milagre da restauração, né? Na verdade, Sansão, ele pelas fraquezas emocionais, ele caiu, mas ele é restaurado com o milagre da restauração no finalzinho da vida dele, né? Então a graça pode reconstruir destinos destruídos pelo pecado. Isso é a graça de Deus, né? Então vamos para a leitura. Espírito Santo, fala conosco. Certa vez, Sansão foi para Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele de noite toda, junto à porta da cidade, e não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme na porta de 2 batentes e arrancou com tranque e tudo. Pôs nos ombros e levou ao topo da colina de fronte a Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram a ela dizer a ela: veja, se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da grande força e como poderemos dominá-lo, para que amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Então eles foram comprar ali Dalila, né? Disse-lhe, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a grande força que você vê amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco que não a qualquer homem. Então os líderes filisteus trouxeram a ela 7 firas de couro ainda úmidas e Dalila amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele arrebentou as tiras de couro como fossem fios de estopa, posto perto do fogo. Assim descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer homem. Dalila amarrou com cordas novas e depois, tendo escondido os homens no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas do seu braço e como fossem linhas. Disse Dalila a Sansão: até agora você só me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano de 7 tranças na minha cabeça e prender na lanceira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu 7 tranças na cabeça do pano e prendeu na lançadeira. Novamente, ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou e o sono arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me amas e não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba. E não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele contou o segredo. Jamais passou navalha na minha cabeça. Então, assim, ela ficou perturbando ele, sabe? Murmurando o tempo todo ali na cabeça dele. E aí ele conta a verdade, né? Que era o grande segredo dele, que jamais se apaixonava na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado o segredo, enviou a mensagem aos líderes filisteus: suba mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando prata. Fazendo-o dormir no colo, ela chamou o homem para cortar 7 tranças do seu cabelo e começou a subjugá-lo, e a sua força deixou.
Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou com sono, pensou, sairei antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Gente, acho que a pior coisa do mundo deve ser isso. O Senhor deixar você. Nossa, Deus me livre. Mas ele não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus prenderam, furaram seus olhos e levaram a Gaza, prenderam-no com as algemas de bronze e puseram geral moinho da prisão. Mas logo o cabelo da cabeça começou a crescer de novo. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer o grande sacrifício a Deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, dizendo: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo viu isso, louvou o seu Deus, o Deus que nos entregou o nosso inimigo devastador da terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão para a prisão. Trazer Sansão para a prisão e ele os divertia. Quando puseram as colunas, Sansão disse: os jovens que há pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes filisteus estavam presentes no alto da galeria. Haviam cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão divertir. E Sansão orou ao Senhor. Primeira vez que Sansão ora aqui, né? A gente vê naquela história. Ó soberano Deus, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez e fazer com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Meus 2 olhos. Então Sansão forçou 2 colunas centrais sobre o qual o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. E em seguida eles empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Foram os irmãos e toda a família do pai buscá-lo, trouxeram e sepultaram em Zorá e Estaol, o túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel por 20 anos. Glória a Deus, né? Então ele ora ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez e faz-me que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. O Senhor, assim, ele mata mais homens do que ele matou em toda a vida dele, né? O que a gente tira de aprendizado aqui, gente? Primeiro, Sansão vai para Gaza e se envolve com prostituta, com a mulher já de juízo desigual, né? Então, uma força física gigante, mas uma fraqueza emocional profunda, quer dizer, ele totalmente compensado nessa parte emocional. E mesmo que você seja forte espiritualmente, que você seja uma pessoa que busca cuidado para não se brincar com a tentação. Segundo, Sansão se apaixona por Dalila e ela amava o dinheiro, não amava ele não amava a Deus, amava o dinheiro. A sedução é mais perigosa força que o inimigo. Torna-se emocionalmente ligado às pessoas erradas, destrói destinos. Cuidado com quem você faz aliança. E 3 tentativas, 3 mentiras. Sansão brinca com perigo, o segredo da força. Primeiro ele fala que era cordas novas, depois ele fala que era cordas de tendões úmidos, e depois ele fala que eram tranças no tear. E todas as quedas cometem com pequenas concessões, quando você vai deixando aquilo entrar, aquilo fazer parte, né? 4º ponto, Dalila pressiona Sansão a revelar o segredo. Então a pressão emocional, manipulação e a chantagem afetiva. Cuidado com a manipulação, cuidado com a chantagem emocional, cuidado com a manipulação. E 5º ponto, né, a questão do coração. Quem se abre para cuide do seu coração, porque quem abre para pessoas erradas perde o foco na missão. Sansão dorme no colo de Dalila, ou seja, naquele momento que ele dorme ali, ele vai ter uma morte espiritual, né? Então a presença sai e a força também sai. Então Sansão é preso, cego e escravo. Ele fica preso, cego e escravo, gente. Sansão ora pela primeira vez e aí ele morre com dignidade. Então no finalzinho da vida o Senhor ainda estabelece um milagre para ele. Então o inimigo, ele vai vir para ele vem para nos amarrar, ele vem para nos quebrar, ele vem para trazer amarras, ele vem para trazer escravidão, ele vem para destruir. Mas Deus não, ele vem para renovar, para recomeçar, ele tem misericórdia e graça. Então declare hoje comigo: Deus, preciso da tua graça na minha vida. Deus, eu preciso da tua graça na minha vida. Deus, eu preciso da tua graça na minha vida. Então, assim, cuidado com os companheiros que você está, cuidado com os amigos que você não brinque com aquilo que não tem Deus. Saia de perto, saia, né? É esse o comando, né? Nós devemos ter a sabedoria, né? A graça de Deus, ela reconstrói os destinos destruídos pelo pecado, mas nós precisamos ter
vigilância. Não brinque com a tentação, né? Não faça pequenas concessões, porque nós precisamos estar ligados no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe essa live e todas as lives você encontra no YouTube e no Spotify, que tem o link aqui na bio, tá bom? Beijo, queridos. Vamos ver a melhor semana das nossas vidas. Semana na direção de Deus, no conduzir dele. Em nome de Jesus, amém.